Banrisul, que está na Semana da Segurança Digital, uma parceria da Febraban com o Banrisul. Pare, pense, desconfie, e a gente vai tocar essa discussão do futebol até a 1 da tarde, o tempo todo vamos atualizando o horário, a hora certa, agora 11:09, e essa hora certa é da clínica do Dr. Sérgio Jankowski. A hora certa sempre para essa clínica que há 30 anos está cuidando da sua sexualidade. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce, ligue 33 32 95 95, Clínica do Dr. Sérgio Jankowski. A produção é da Vivian Leal, na mesa de áudio tem o Luciano Vargas, na central técnica Jorge Brum, transmissores Adair Ávila e Gabriel Nunes, a coordenação da central é o Davis Rodrigues, participam o Carlos Guimarães, o Cristiano Oliveira, o Luiz Magno e o Orestes de Andrade. O Guimarães está aqui, o Cristiano, o Magno e o Orestes estão em home, e eles entram, portanto, dos seus respectivos equipamentos de casa para o debate do nosso programa, que nessas próximas 2 horas vai discutir o futebol. Hoje nós temos para os gaúchos o início da Copa do Brasil. A Copa do Brasil já teve jogo ontem, tem jogo ao longo da semana, terá mais jogos amanhã, e hoje será a vez do Internacional. A narração do Magno, a gente ouvia hoje de manhã a chamada aqui no estúdio, um lindo grito de gol do Magno na chamada. Ele estará o comentário. Obrigado, é do Guimarães, né, Magno? O Oliveira tá comigo amanhã. Isso, né? Querido Carlota Oliveira, o nosso Oliveira, mão de ferro aí contigo. Carlota comigo hoje à noite, espetacular. 73 dias eu chegava na rádio e ele me cobrava: cadê meu rádio? Cadê meu rádio? Eu tava e aí hoje eu paguei a minha promessa para ele. Obrigado, eu tava mostrando pro Guilherme Kepler e pro Sandro Fávero o rádio. Eles ficaram bem encantados. Aí o Sandro me mostrou. Que rádio é? Não, é radinho. É um radinho de pilha, cara. É de pilha, que eu não tenho radinho de pilha, entendeu? Eu só tenho rádio com. Eu só tenho aparelho. Eu não tenho radinho mais. Eu tenho aparelho de som ou o celular. Aí aconteceu o seguinte na segunda-feira: faltou luz. Faltou luz no bairro Menino Deus. Aliás, eu fiquei quase 5 horas sem luz. Vários lugares tiveram problema. Isso, vários lugares tiveram. Fiquei sem luz, completamente sem luz. E aí, o que eu fiz? Eu tive que carregar o meu celular no notebook que tinha uma determinada carga até zerar a carga do notebook. Pra estar conectado. Pra estar conectado, senão eu ia enlouquecer, ia pirar. Eu ia... Mas é verdade, eu já tava tipo janela indiscreta, entendeu? Do Hitchcock, já tava com os binóculos vendo o prédio. Vende os prédios do lado ali que estavam com luz ali. Tem uns colegas que a gente nos fala. E ele tava ali de umas emissoras, a gente não fala o cara. É ridículo, eu trabalhei com o cara há 6 anos. E aí, e eu não falo. Aí esses dias tava dando uma briga. Tava dando uma briga na rua, tava dando uma briga na rua. E aí eu vou pra janela, o cara vem pra janela também. E aí, agora que a gente vai se cumprimentar. Aí eu olho pro cara, o cara não olha. A gente vai no mercado, não se olha. O cara não gosta de mim também. Acontece. Não, que barbaridade. E aí eu tava zerado de energia elétrica e eu não tive como ouvir nada. Ou eu ia sacrificar a bateria do meu celular. Porque eu devia ter te dado um tenho presente, então. Eu costumo dar para as pessoas de presente. Eu tenho 2 aparelhos que são de tomada. Umas caixas grandes de carga suplementar de celular. Eu tenho essa. Mas só que as pessoas não carregam. Eu não carrego, exato. Eu tenho 2 dessas. Mas o que eu tenho? Assim, eu tenho uma vitrola, que é um toca-disco, né? Sim. Que é alimentação antiga, tomada. Eu tenho outro também que tem CD player, que é tomada. Eu tenho um computador, tomada. Eu tenho um outro lá que é tipo um... também é o USB. Lembra de antigamente quando os caras chegavam no estádio com aqueles radião assim, grandão? Sim, 2 caixas de som nas extremidades? Sim. Eu ia te dar um daqueles da marca Sharp. Era gigante. Tinha um valor afetivo. Não. Tá bom, tá de bom tamanho. Como é que eles chamam agora? Tem uma japonesa que orienta para fazer organização da casa na internet. E ela começou a tirar as coisas de dentro de casa e deu. Fósforos. E ela deu uma série de rádios e deu aquele para levar lá para Ilha das Flores, lá para. Enfim. Enfim, alguém ganhou um presente. Mas eu ia te dar aquele que era gigantesco. Não precisa, tá de bom tamanho. Muito obrigado, agradeço. Que é isso. O rádio que eu uso aqui, eu tenho 2 rádios grandes, dá pra dizer. 2 rádios, um Sony e um Motobras, velho motorrádio. O motorrádio fica lá na cozinha, na tomada. O Sony, que o meu finado compadre Marne Barcelos me deu, está aqui ao meu lado neste momento, é o que eu sempre ouço o nosso futebol Guaíba. E quanto à energia elétrica, José Aldo Pinheiro conhece muito bem, a ponte do Rio Ijuí, na época entre São Luís Gonzaga e Cerro Largo, hoje Rolador de Cerro Largo, em 1993 houve uma grande enchente.
do alto dos meus 9 anos lá na Serrinha do Rosário, e a enchente cobriu a ponte praticamente. Ponte bastante alta, e a enchente cobriu toda aquela área. Resumo da história, nós ficamos sem luz por uma semana. E aí vocês tiram a base. Hoje em dia a gente fica algumas horas, como o Carlos relatou, e não é desdém, não é nada de estar aqui fazendo uma graça com o Carlos, mas a gente fica hoje 10 minutos sem luz, já está pirando. Então imaginem uma semana sem energia elétrica em casa. São outros tempos, outras situações. As pessoas já estão mandando fotos aqui, o seu Odilon de Gravataí manda uma foto do rádio, diz que esse rádio é equipado com bateria recarregável. Muito bom, ele recomenda. E as pessoas que curtem a rádio já estão se identificando com a nossa conversa aqui de abertura do programa. Bom, hoje tem, então, o Carlos Guimarães, será o comentarista do jogo do Magno, como o Magno falou, o Carlota. Hoje tem o confronto do Inter lá contra... É 7h o jogo, né? No começo da noite. E depois tem a sequência do Flamengo com o Atlético do Paraná, tem os outros jogos da Copa do Brasil. É uma noite daquelas cheias, né? Uma quarta-feira de Copa do Brasil. Eu tava fazendo as contas, a gente vai ter muito jogo, tá, pela frente. O Inter, particularmente, são 9 jogos em 30 dias. Muito jogo. A cada 3 dias, vírgula alguma coisa, 33, tem um jogo. É muito jogo. É muito jogo, porque depois, assim, jogo de transmissão tem transmissão hoje, quinta, hoje, amanhã, sábado, domingo vai ter que fazer, segunda, terça, quinta, sábado, domingo, aí depois na outra semana, quarta, terça, que é a volta, quinta e sexta tem seleção, sábado tem rodada completa, porque domingo não tem que é eleição, e na outra já recomeça. É uma doideira, cara. Vai ser uma maratona. E uma maratona para todos também. Ontem o Bruno Ravazoli perguntou no Guaíba Esportes, né, que é o quadro lá, Guaíba Esportes Pergunta, sobre se é certa a tática de preservar. E se tem que escolher onde preservar. O Inter preserva na Copa do Brasil, o Grêmio preserva no Brasileiro. Eu acho que é difícil tu manter nesse ano, com o calendário atípico, jogar tudo com um time só. Acho muito difícil, tá? A gente tá vendo um índice alto de lesões, muito alto de lesões. São campeonatos que não param para data FIFA, são campeonatos que perdem jogadores para seleções. Então a gente tem um ano atípico. Só que eu acho que aqui especialmente, e eu vou dar como exemplo o Grêmio, eu sei que o jogo é do Inter, né? Mas eu vou misturar as coisas, não tem problema. Estamos falando em política de aproveitamento. Política de aproveitamento, entram os dois. Eu sei que o Grêmio, por exemplo, adota a estratégia de largar de mão, porque acha na sua compreensão que o seu planejamento em 16, 17 funcionou por causa disso. Trocando em miúdos, o Grêmio acha que ganhou 16 e 17 porque largou o Brasileiro de mão. O Grêmio acha que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Ele larga relativamente, né? Ele vai até o ponto que não tem mais risco de cair. Ele larga. Quando não tem risco de cair, daí ele... Ele larga. Cara, o jogo Grêmio Atlético Paranaense foi mais sorte que juízo. E agora o Inter, eu não sei como é que o Inter vai conduzir a Copa do Brasil. Porque é algo novo também, né? Priorizar o Campeonato Brasileiro. Acho o máximo priorizar o Campeonato Brasileiro. Acho o melhor campeonato para priorizar. Acho espetacular quando tem essa seriedade da maratona, que é o campeonato mais difícil, tá? Em relação à Copa do Brasil. Mas também eu não acho legal se for largar a Copa do Brasil de mão. Eu acho que as preservações elas têm que acontecer de forma pontual, assim, pontuais. Elas têm que tirar um jogador que está cansado, outro que sente, outro que está desgastado, outro que tem sequência. Hierarquizar assim as competições eu acho meio perigoso, porque tu pode largar de mão uma e não ganhar nenhuma das outras, como aconteceu com o Grêmio, aliás, em 18 e 19 horas. Assim, eu acho o seguinte, que o Internacional deve priorizar realmente o Campeonato Brasileiro, porque há muitos e muitos anos está devendo para a torcida um título, isso é importante. Mas também não deve deixar de lado, não deve botar um time reserva na Copa do Brasil, que aí vai complicar a situação também. Tem os dois lados, né? É que tu não pode largar o campeonato, tu tem que pontuar a tua preservação, entendeu? Largar o campeonato é complicado, porque tu não tem a garantia de que ao largar um campeonato, tu vai ter uma vitória no outro, né? O Inter, diferentemente do Grêmio, que fica bem claro isso,
não tem adotado a política de priorização. O ano passado era o Odair Hellmann, e o Inter brigou no Brasileiro, brigou na Copa do Brasil, brigou na Libertadores. Ele foi em todas até onde ele conseguiu, e notemos que na Copa do Brasil ele só perdeu na final para o Atlético, que é o campeão, o Inter é o atual vice, e na Libertadores ele só foi eliminado pelo Flamengo, que se tornou campeão. Então, deu para perceber claramente que o Inter não fazia a priorização no ano passado. Agora, para esse ano, com um novo treinador, que é uma nova política, eu não sei como ele vai configurar o time daqui para frente. E a gente vai perceber isso na prática. No caso do Grêmio, está bem claro, a Copa do Brasil é um sonho, a Libertadores é uma prioridade e o Brasileiro é uma necessidade de ter calendário, de ter receitas e não cair para a Série B. Mas não é uma meta ganhar o Campeonato Brasileiro, pelo menos transparece isso das escalações que o Renato coloca. O Cristiano Oliveira tem um pensamento... Quando você vai numa... Não é tão diferente não, eu concordo, eu só uso um termo assim mais pesado. Eu acho que o brasileiro, o Grêmio trata como uma espécie de estorvo, mas é muito mais para preparar o terreno para dar desculpa do que qualquer outra coisa. O Zé Aldo, na sua adolescência, lá em São Luís Gonzaga, o Zé Aldo ia pra festa. O Zé Aldo capital do festeiro, mundo. Né? Isso. Clube Harmonia, o Zé Aldo fazia muita festa lá, viu? Clube Harmonia. O Zé Aldo ia pra festa e botava o olho na mulher mais bonita da festa. Mas a mulher mais linda da festa, o Zé Aldo botava o olho. Qualquer um cara que enxerga bem faz isso, né? Exatamente. Olha onde é que eu vou chegar. O Zé Aldo botava o olho na mulher mais bonita da festa. Como todos botavam. Só que aí o Zé Aldo olhava para ele mesmo, pansudinho, baixinho, aquela coisa. Não era o cara... Cabeção. Né, Isso. Não era propriamente o meio desengonçado. Na época ainda usava aqueles ternos com ombreira e tal. E aí o Zé... dizer, Cristiano, pelado, sem nada de pele no bolso, não adianta nada. Mas ele pensava o seguinte, aí... ó, é só abrir a boca que elas vão ouvir a minha voz. Conversa deles. E aí, sabe por que é que o Zé Aldo não chegava na mulher mais linda da festa? Porque ele tinha medo de não conseguir. Então não é que ele não queria a mulher mais linda. Todo mundo quer a mulher mais linda da festa. Mas ele tem medo de não conseguir. Então, como ele não quer tomar o não, ele nem chega. É o caso do Grêmio. O Grêmio sonha sim em ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem sim o interesse em ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio quer sim ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio não tem competência para ganhar o Campeonato Brasileiro. E não tendo competência para ganhar o Campeonato Brasileiro, ele desdenha. Ele finge que não está nem aí. Ele escala reservas, ele prepara o terreno, ele dá uma amansada, ele monta uma desculpa prévia para quando perder lá na frente. Porque o time que o Grêmio tinha nos últimos anos, aquele time campeão de Copa do Brasil, aquele time campeão de Libertadores, aquele time campeão de Recopa, era um time absolutamente capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro, que por conta de outras escolhas acabou nem sequer brigando pela competição, porque o Grêmio chegou em quarto lugar em quase todos esses últimos anos de 2017, mas não chegou a rigor a brigar por título até o final em nenhum deles. Teve um que até ali a 30ª rodada, o Grêmio meio sonhava, era distante e tal, mas não chegou a brigar por título até o final em nenhum deles. O último campeonato que o Grêmio chegou até a última rodada com chance de ser campeão foi 2008, lá quando o Celso Roth era o técnico. Isso faz 12 anos, portanto. Nem 2013, quando o Grêmio foi vice-campeão, o Grêmio chegou a ter reais condições. O Grêmio foi vice-campeão, mas o Cruzeiro foi campeão 4, 5 rodadas antes. Então, nem teve uma briga tão acirrada assim. Esse Grêmio, essa geração do Grêmio, que já chegou ao fim, agora já é uma outra geração surgindo, mas aquela geração vitoriosa de Libertadores, de Copa do Brasil e de Recopa, não foi campeão desses títulos porque menosprezou o Campeonato Brasileiro. Tem nada a ver. O Grêmio não foi campeão da América porque esqueceu o Campeonato Brasileiro. Isso é balela. Isso aí o Grêmio, pelo visto, não sabe o que ganhou. O Grêmio foi campeão da América porque tinha o melhor time, jogava o melhor futebol. Renato fazia um estupendo trabalho com aquele Grêmio. Aquele Grêmio do Arthur e do Michel, do Kahneman e do Jeromel, como seguem até hoje, do Marcelo Groi pegando até pensamento, do Lucas Barrios fazendo gol até debaixo d'água. Aquele Grêmio era um Grêmio fortíssimo,
que foi campeão da Libertadores, não porque abriu mão do Campeonato Brasileiro. Foi campeão porque tinha o melhor time. Essa vez, o Grêmio não tem o melhor time. E aí prepara o terreno, já dando uma desculpa prévia para não ganhar o Campeonato Brasileiro. Interessante essa metáfora do Cristiano, porque ela reúne alguns valores que aparentemente são antagônicos, se contrapõem. Um deles é a timidez, o outro é o orgulho. E o outro é uma certa vaidade. Então, o raciocínio... Não, insegurança. O raciocínio é esse, por um orgulho e por ter a timidez ou a insegurança de não passar pelo tropeço, ele acaba não tentando. Mas eu vou dizer para vocês, nesse ponto eu me distancio pouco da fala do Cristiano. O grupo do Grêmio não é ruim, ele tá jogando mal, mas se vier esse uruguaio, pelo que tenho lido sobre ele, eu não lembro, confesso que não lembro dele mesmo, mas se vier esse uruguaio, o Renato tende a acertar um time equilibrado. Não, eu acho também. E esse time pode deslanchar. O lance é o seguinte, tu não pode considerar um fracasso quando tu não tenta, né? Sim. Tu tem a desculpa pronta, a gente não fracassou no Brasileiro, a gente simplesmente optou por não disputar o Brasileiro. E aí tu já e não vai. Dá uma desculpa e não vai, entendeu? Essa aí é barbada, tá fácil, só que é o seguinte, o Grêmio tem alguns planejamentos muito, muito, muito estranhos. Muitos, me perdoem, mas são muito estranhos. Por exemplo, a hierarquia do Renato de organizar os seus jogadores por faixa etária. Cara, é só tu ver meia dúzia de minutos o Ferreira e o Luiz Fernando, tá? Eu não vou nem chegar no Everton, que é um jogador que até tem carreira. E o Luiz Fernando, tu vai ver que o Ferreira joga mais. Aí tu vai ver o Ferreira contra a atual motivação do Everton. Tu vai ver o atual Robinho e a sua atual motivação versus o Jean-Pierre, que tem menos cartaz pro Renato. São coisas incomparáveis, sabe? São coisas bem diferentes. São coisas que são meio incompreensíveis. E a questão do Brasileirão é a mesma coisa. O Grêmio ele defenesta o Brasileiro e é o campeonato mais legal de se jogar. É o campeonato onde é o título mais, sabe, que mais tem sacrifício, que mais você precisa se sacrificar mesmo. Porque o mata-mata, tu consegue ser campeão com um achado, com uma partida de golpe exceção. De sorte, uma partida de exceção. Nos pontos corridos não tem essa, os pontos corridos é suor mesmo. É média, tu chega extenuado no final. E aí, quanto ao Inter largar a Copa do Brasil, eu acho legal o Inter ganhar um título também. Não é pra largar. Vou te dar um exemplo do Grêmio, tá? Vou te dar um exemplo do Grêmio, dessa leitura da faixa etária aí. E não vou nem pegar o Ferreira, vou pegar outro que é mais novo que o Ferreira, tem 19 anos e que eu acho promissor, que é o Guilherme Azevedo. Ah, mas o Guilherme Azevedo, ele joga sempre e não engrenou ainda. Isso é o que esse modelo de aproveitamento interno do Grêmio faz as pessoas pensarem. Tu olha o número do Guilherme Azevedo, eu acabei de ver aqui, você vai ver que ele tem 11 jogos no profissional do Grêmio. Aí alguém vai dizer, poxa, mas em 11 jogos ele não fez gol, não teve uma grande atuação? Calma lá, vamos pegar os minutos. Sabe quantos minutos ele tem pelo Grêmio? 100. Ou seja, ele tem uma média de aproveitamento de menos de 10 minutos por jogo. Pega as partidas que tem ali 5 de acréscimo, 4 de acréscimo, em média, ele entra aos 40 do segundo tempo. Ele vai explodir como? Ele vai conseguir uma sequência como? O Ferreira, que é alguns anos mais velho, talvez por isso mais pronto do que ele, consegue fazer os gols e fazer diferente mesmo jogando pouco. Ferreira resolveu um pepino para o Grêmio lá contra o Palmeiras. O Grêmio estava perdendo em casa por 1-0. Ele achou um gol de cabeça lá no apagar das luzes. Os caras estavam fechando o estádio, o Ferreira achou um gol de cabeça e empatou o jogo. Contra o Atlético Paranaense, final de semana, o Paulo Vitor deu um bico pra frente, os caras ficaram se olhando, o Ferreira entrou e pum, fez gol. Esse é o Ferreira. Agora, quantas vezes o Robinho apareceu para ser o diferencial do Grêmio? Quantas vezes? Eu estava ontem fazendo um jogo do Sub-17 do Grêmio e pegando esses jogadores que estão surgindo, o Sub-20 também tem bons jogadores, e parei para pensar, quantas vezes, vamos puxar pela memória, quantas vezes o Robinho entrou no time do Grêmio e o Grêmio melhorou? Quantas? Isso não acontece. Quando o Robinho entra, o Grêmio piora. E, em geral, quando ele começa, depois que ele sai, melhora.
E não é perseguição ao Robinho, acho que ele não tem culpa, ele já admitiu publicamente que não vive boa fase, ele quer voltar a jogar bem, ele tá no direito dele. O erro é em quem contratou. Eu não sei o que o Renato pensa, o Horácio pediu para falar antes, mas a ideia parece que o Renato quer um time que não seja intenso. E aí ele coloca caras que não têm capacidade de ser intensos. Horácio, desculpe, talvez até tenha ficado fora do contexto a tua fala, mas eu tenho que te garantir o direito, tu tentou dizer alguma coisa lá atrás. Não, mas é o seguinte, com respeito ao Azevedo, é interessante essa soma de minutos, 100 minutos em 11 jogos, quer dizer, ele entrou em 11 oportunidades, mas completou nesses 11 jogos uma partida só, 100 minutos, 90 mais 10, né? É impressionante. Aí não pode render. Porque, ó, o Antônio Bavaresco Júnior, que eu mando um abraço, meu bruxo. Bava, gente boa. Gente boa. É o famoso gente boa, mas vacila, né? Grande Bavaresco. Todo brother da gente vacila. Grande Bava. Colocou aqui, ele mandou um print aqui do Rodolfo Rodrigues, que é também um jornalista. Mais pontos no Brasileirão nas últimas 10 edições, 2011 a 2020, tá? E o Grêmio é o que tem mais pontos nas edições. Mas eu acho que a média... Mas aí é o seguinte, ó. Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, que tem menos pontuação, tem cada um 2 títulos nesse período, né? O Cruzeiro é 13 e 14. O Corinthians tem 3 títulos nesse período. É 11, 15 e 17. O Corinthians tem 3 títulos nesse período. E o Palmeiras é 16 e 18. E ainda tem o Fluminense de Barbária, que ganhou 2011. Tu tá falando de Copa do Brasil? Não, brasileiro. Médio, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil em 16, não foi? 17? Não, mas é só brasileiro. Ah, tá. Pontuação nos pontos corridos. E o Grêmio é o que mais soma pontos corridos de 2011 a 2020. Mas não chegou a ganhar título. Mas tu pegar os últimos 10 anos dos pontos corridos, vai ser isso aí. O Grêmio vai ser o que mais tem pontuação. O Grêmio está entre os 3 melhores ataques e as 3 melhores defesas. Como é que não ganha? É inadmissível isso. Tem o time que mais faz ponto. Ou seja, é um bom time, tem qualidades, tem mais pontos que os outros porque é melhor do que os outros. Um dos 3 melhores ataques, uma das 3 melhores defesas. E não ganha. E aí tu começa a buscar, Zé, o porquê que não ganha. Porque preserva aqui, porque escala time totalmente reserva ali, que é outra bobagem que se faz aqui no Brasil, de escalar time totalmente reserva ao invés de preservar pontualmente, como Jesus fazia o ano passado e também, talvez por isso, além do time muito qualificado, ganhou tudo que disputou. Então são algumas mesmices, é aquela história, a mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. O Renato no Grêmio dizia, quem muito quer, nada tem. Isso é uma mentira. Ficou provado que é uma mentira, mas foi repetida tantas vezes no Grêmio que virou um mantra. E um mantra errado. São 11 horas e 31 minutos e meio, a gente tem um intervalo para fazer, nós estamos pela Guaíba com o Ganhando o Jogo. Eu às vezes me agarro nos embates aqui com um ouvinte nosso, mas hoje ele me deu uma ganhada. Ele tá sempre grudado, sempre com o rádio conosco, e ele me confessou hoje que ele é deficiente visual. Mas ele escreve muito bem, não erra na escrita, ele até pediu desculpas sem necessidade. Flávio é o nome dele. Apenas Flávio. Flávio. Não sei se ele tem, nunca se apresenta no perfil pelo sobrenome, mas muito obrigado por essa fidelidade conosco aqui, Flávio. E processadas todas as tuas sugestões. Então, para o Banco Banrisul, vamos rapidinho para o intervalo, em seguida retomamos para continuar debatendo. O nosso pessoal aqui do departamento comercial conseguiu ajustar uma programação em que nós só temos um intervalo, das 11h30, mesmo durante o tempo da propaganda política. Eu ia dar o nome da OPEC e acabou... O Kleber é muito bom, O Kleber cara. é bom. O Kleber é o... Às vezes eu esqueço de trazer a pasta pra ele, mas ele é bom. E eu peguei, se tem um setor, cadê ouvindo aí, ô? Ele não, o Pepão que gritou que ele vacila, é bom, mas você tá ouvindo aí? Se tem um setor... O Clebeta não vacila, viu, cara? Não vacila, quer dizer, às vezes vacila, Se tem um setor competente que eu peguei, falando sério, cara, na história do rádio, na minha história, na minha passagem pelo rádio, Pepão, na história do rádio não, na minha passagem pelo rádio, se tem um setor competente, de profissionais competentes, esse setor é a OPEC. Para quem não sabe o que é a OPEC, é o setor que significa operações comerciais e que cuida da grade de programação, dos blocos comerciais, do recebimento faz o planilhamento comerciais, de tudo que vai ao planilhamento de tudo, até de ECAD, de música, enfim. É um trabalho complexo. E se tem um setor onde eu peguei profissional competente e caras que entendem de rádio,
né? O Kleber é um exemplo. Posso citar exemplo em outras emissoras também. Sim. O Ivan Salvaterra foi é um grande ainda. Grande Ivan. A Vanusa Azevedo, que está há 200 anos na Bandeirantes também, é competente também, muito, muito boa. Enfim, para citar um de cada dos lugares que eu peguei. O Claudionei Costa, que trabalhou aqui, se bem que o Claudionei ele vem da mesa, vem da operação de mesa, né? Um abraço a todos os profissionais de OPEC que a gente não lembra, mas que são fundamentais para o funcionamento e para a operação. Citei 3, o Kleber, o Ivan e a Vanusa, que são grandes figuras, além de tudo. Agora 11h34. São os que tocam a engrenagem da rádio, de fato, né? Exatamente. Eu lembrei agora, o Zé Aldo vai lembrar, da dona Feema Xavier, lembra, Zé? Poxa, pesquisadora. A dona Feema, ela sempre, uma vez por semana, ela levava alunos para mostrar a emissora. E quando ela chegava, por exemplo, na OPEC, ela dizia: aqui são os profissionais que tocam a engrenagem da rádio. E chegava na central técnica e dizia: aqui é a central técnica, o coração da rádio. Lembra disso? Não, essa parte eu não lembro. Não, lembra que ela levava os alunos? Não, eu disse que levava os alunos, sim, mas as expressões que ela usava eu não lembrava. Eu prestava atenção. Não, tu tem uma cabeça muito mais dilatada do que a minha, aliás. Da Vanete, tu lembra da Vanete? Poxa. Parabéns, Aldo! Já voltamos. Os ouvintes perguntando pelo Cristiano. O Cristiano vem para comandar as esperas, os intervalos e o intervalo e o pós-jogo hoje. Ele cumpre o turno da tarde. Então estará o nosso Cristiano Silva hoje no trabalho da cobertura do jogo à noite do Internacional contra o Atlético em Goiás. Os ouvintes mandam seus recados. Cristianos Orestes, é muito plural esse programa, tá dizendo. Como é o nome dele? O seu Edilberto Iabel. Muito obrigado mesmo. O Sócrates estava reclamando aqui que às vezes eu não atendo ele, que eu deixo ele de lado, e ele disse assim: graças, o Inter não priorizou nada no ano passado e o Grêmio que priorizou ficou na frente do Inter no Brasileirão. E Inter só se classificou na última vaga porque o Flamengo ganhou a América. Enfim, tá dado o teu recado, querido Sócrates, muito obrigado. Vitor Mendes, eu concordo que o planejamento do Grêmio é bem questionável, mas ele é coerente com as convicções de que tem que decidir. A última vaga foi do Corinthians. E eu discordo da fala do Oliveira, porque o Grêmio não fala sobre abrir mão do campeonato. Inclusive, desmente isso a toda hora, embora as atitudes não corroborem com isso. É o nosso Vitor Mendes. Obrigado, Vitor. Os recados Mas então eu quero dizer o seguinte: talvez eu não tenha me expressado bem, ou o Vitor não tenha entendido, pode ser. Ele tá mas falando o Vitor disse. nós. Exato, ele está falando a mesma coisa que eu. Justamente isso, o Grêmio não admite, mas é o que o Grêmio faz. É exatamente por isso que eu digo que o Grêmio prepara o terreno para desculpa prévia. O que o Grêmio fala publicamente? Que nós não menosprezamos o Campeonato Brasileiro, nós não priorizamos. Aquele discurso oficialista que compra quem quer. Na prática, o Grêmio anda para o Campeonato Brasileiro, escala reservas no Campeonato Brasileiro e prioriza as Copas. Na prática é isso, porque o Grêmio daqui a pouco não se vê em condições de vencer o Campeonato Brasileiro. Eu, pelo menos, e tu sabes que eu tenho uma visão crítica das coisas, e ácida às vezes, eu acho ridículo um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, com a nossa competência em termos de futebol, não ganhar um Campeonato Brasileiro há 24 anos com o Grêmio e há 41 anos com o Inter. Eu acho ridículo isso, acho que nós não temos o direito de ficar tanto tempo sem ganhar um Campeonato Brasileiro. Esse dado histórico. Se botar numa caixinha aí o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o que vocês acham que o torcedor do Grêmio ia priorizar? O torcedor, sem clube, sem nada, só o torcedor. Exatamente o que o Grêmio faz. Pois é, não sei no exatamente caso do Inter. Libertadores. Só que a questão é, gente, não é porque vai priorizar que vai ser campeão. Tu pode priorizar e não ser campeão também. Sim, eu não sei no caso do Inter, mas aí tem uma boa ideia embutida nessa fala. Outra coisa, viu, Zé? Aí entra uma outra situação também. Beleza, o torcedor quer Libertadores, aquela aura do time copeiro e tudo mais. Entretanto, quando é eliminado da Libertadores, ou da Copa do Brasil, ou das duas, enfim, vem toda a cobrança em cima de ter abandonado o Brasileiro. Exato. Da Copa e aí tu olha a tabela, tá em nono. É fora Renato, vem tudo isso de arrasto. Vou te dizer uma coisa, vocês lembram o que aconteceu depois que o Grêmio tomou aquele 5-0 do Flamengo e foi eliminado ano passado? O Grêmio montou um pacto de 8 vitórias em 10 jogos no Campeonato Brasileiro e conseguiu.
Então eu vou dizer o seguinte, se tivesse esse pacto desde o início, de a cada 10 jogos vencer 8, o Grêmio seria campeão com 300 rodadas de antecedência. Por que é que precisa cair de uma competição para dar importância para outra? É inconcebível isso, é inadmissível menosprezar, deixar de lado o Campeonato Brasileiro. E eu entendo assim, para responder a pergunta do Orestes, qual a competição que o torcedor mais quer? A Libertadores. Qual a competição que a tesouraria mais quer, que é a que dá mais dinheiro em premiação? Copa do Brasil. Mas qual é a mais difícil de ser vencida? Qual é a mais difícil? Aquela que você precisa ser regular do começo ao fim? É o Campeonato Brasileiro. Na fala do Orestes está embutida, me parece, uma espécie de sugestão, mesmo que sem querer, mesmo que ele não visasse isso, fica aí uma sugestão. Que o Grêmio e o Inter, institucionalmente, façam pesquisas nas suas redes sociais, nos seus mecanismos de relacionamento com os seus públicos, para saber qual é a prioridade na vontade do torcedor. O Carlos já, de bate-pronto, já respondeu. Cara, que o torcedor do Grêmio concorda com a política. Agora eu não sei, e especialmente com o Inter. Mas vai acabar sendo a competição mais importante, Zé. Enquanto ela estiver em disputa, vai acabar sempre sendo a Libertadores. Isso vale pro Inter também. Não, mas desculpa, cara, se vai enviar pro torcedor decidir tudo que o clube vai fazer, aí pega os dirigentes, tira todos. Tchê, não precisa mais dirigente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu vou ter muito cuidado pra dizer isso, porque sim. Porque tem a ver com o comportamento do torcedor. E eu acho muito perigoso falar sobre o comportamento do torcedor na medida em que o torcedor me ouve, né? Ele sintoniza o rádio, ele acompanha a rede social, etc. Se acontecer isso, de o torcedor decidir as coisas, como acontece, por exemplo, lá no Corinthians, né? Onde tem aquelas reuniões... reunião com a Gaviões no Alambrado. E ainda mais Inter teria um técnico por quinzena. E ainda mais esse torcedor de rede social que age com efeito manada. Vocês agem com efeito manada, isso aí é óbvio, né? Vai falir o clube. Vai falir o clube. 90% não sabe porque perde, porque ganha. Não sabe. E não é uma ofensa dizer o efeito manada, é que vocês trabalham enquanto massa, mas aí exige um pouquinho mais de raciocínio nisso. Eu, quando estou inserido numa massa, também ajo feito manada, tá? Nós todos aqui. Isso é normal, não é isso é um pensamento antigo pra caramba, inclusive, tá? Não. Aliás, o modus operandi do clube tem que se afastar do abnegado, se afastar do apaixonado. Tem que profissionalizar. Agora eu vou entrar no que eu quero entrar, que é um absurdo. Pena que o Cristiano Silva não tá aqui, que eu tô vendo na política do Inter, e eu tô só com um certo tu cuidado. Consideras que é indiferente o que pensa o torcedor, é isso? Sim. Para gestão do clube, gestão profissional, sim. Não, sim, como projeto de prioridade de participação de competições. Não tem nenhuma dúvida. Mas o Inter tá há 41 anos sem ganhar um brasileiro. Tu tem certeza que se eu perguntar pro torcedor, ele não vai expor uma posição? Eu não sei, eu acho que o torcedor vai optar por Libertadores. Por isso? Eu acho que tem, Paulo, vai lá, tem um direito. Mas acho que o clube ele tem que ter um planejamento de acordo com a cabeça daqueles que estão trabalhando no clube. Eu vou chegar na eleição do Inter para falar sobre o absurdo. Mas vamos só puxar para cá, porque eu tenho certeza que o inverso também vale. Dirigente de futebol não tem que se valer pelo que a imprensa diz. Nada. Também, tá? Perfeito. Nada. Dirigente profissional tem que ser profissional. Dane-se a opinião da imprensa e, cara, a opinião do torcedor é relevante para o funcionamento do clube, sim, mas na gestão profissional, o cara não pode levar em consideração o que um grito da arquibancada fala e o que a imprensa fala também não. E antes que eu esteja aqui aparentemente subestimando a inteligência dos outros, não é que... É um pensamento, cara, um pensamento sociológico, né, de homem massa, é uma outra coisa em que a gente é massa e a gente não raciocina por si em termos sociais, tá? Eu tô te ouvindo. Mas é complexo isso. E o torcedor assim como a gente... Porque a gente tá acostumado assim com um modelo democrático, em que as pessoas têm direito de opinar, participar. Ok, essa é a participação. Eu tô aqui exagerando um pouco, tá? E não acho que o modelo tem que ser autoritário, eu vou voltar porque... É mais para dizer que a gestão ela tem determinados parâmetros que tem que fugir da alçada do torcedor, é sério. O torcedor, eu acho que ele tem que participar para botar a gestão lá, tá?
Eu sou a favor de eleições, eu sou a favor do sócio, eu sou a favor de sócio votar, sou contra o modelo que tem de conselho deliberativo, sou muito contra, sou a favor dos processos democráticos, sou tudo isso. Mas eu acho um exemplo presente agora, Carlos. Só para ilustrar a tua fala. O presidente lá do Barcelona, por pressão, ele renunciou. Pois é. Porque a torcida se posicionou a favor do Messi no conflito. Mas olha só. Mas esse é um caso extremo, né? Da mesma forma que então a gente vai dar razão a Gaviões da Fiel por estar se reunindo com o jogador dizendo quem deve ser escalado. Onde eu tô querendo chegar, tá? E eu dei uma porrada no torcedor. Eu dando muita porrada no torcedor. E na imprensa também, porque eu acho que o modelo de clube ele tem que ser um modelo profissional. 100% profissional. Eu tô cada vez mais direcionado a isso. Eu tô vendo isso pela eleição do Inter. Eu tô te entendendo, mas eu vejo assim, ó, pode ser profissional o modelo de gestão, mas isso não exclui o direito de participação do torcedor, porque continua sendo um clube social. Não, é claro que sim, claro que não. É claro que não. O que eu tô dizendo são nos casos do tipo, tem que ouvir a massa pra dizer quem é o treinador do Inter, quem é o treinador que a massa quer, qual competição priorizar. Isso aí faz parte de um planejamento de gestão. E o planejamento de gestão tem que passar longe do torcedor, me desculpe. É um pensamento antipático, é um pensamento até certo ponto arrogante de minha parte, tá? Talvez, mas eu acho que a gestão ela tem que estar compenetrada, concentrada e direcionada para tocar o clube de acordo com as suas diretrizes. Uma direção democraticamente eleita, uma direção que vai ter diálogo com o torcedor, não faz que nem eu tô fazendo aqui. Eu fui meio radical na história aqui, porque eu fico com raiva de algumas coisas que eu leio aí, de os caras que são mais espertos que eu, e eu não gosto de gente mais esperta que eu. E eu acho que tem que estipular diretrizes dentro de um planejamento de gestão. É isso, porque se a gente for ouvir o torcedor, Zé, tipo o caso do Messi, sabe o que teria acontecido com o Cudê quando ele tropeçou lá em alguns jogos contra Bahia, Goiás, não sei mais quem? Sabe o que teria acontecido? Ele teria ido pra rua. Isso teria acontecido. E a gente tá vendo hoje, só para me estender um pouquinho mais, gente, me perdoem, a gente tá vendo hoje um dos melhores treinadores em ação no Brasileirão. Sabe o que teria acontecido com sei lá, com outras gestões em caso de instabilidade? Os caras teriam tudo sido mandados embora. Sabe o que teria acontecido com o Patrick, segundo melhor jogador do Inter no Brasileiro? Teria sido dispensado. Mas vamos ouvir o torcedor? O torcedor tem conhecimento para fazer o que ele faz? Eu acho que não, Magno. É isso que eu quero chegar, porque também a gente aponta para a crise da imprensa, crise dos dirigentes, crise do futebol, crise das instituições e a crise do público, e a crise de quem ouve. Vocês estão em crise também, vocês se mediocrizaram junto com a gente. Não tirem essa culpa de o cliente tem sempre a razão e não se coloquem num status que vocês não estão. Vocês estão junto com a gente. O caldeirão da mediocridade é vocês carregando a gente e a gente carregando vocês também. Porque é muito fácil só apontar para os nossos erros e achar, nós somos soberanos, nós somos independentes, nós não estamos em crise. Não, vocês estão sim, vocês estão junto do bojo, junto com a gente. É isso que eu queria colocar, porque é muito fácil o cara ser xingado aqui por torcedor, ou taxar a gente como medíocre e se isentar disso achando que, o cliente tem a razão. Nada disso não, nada disso. O bojo da mediocridade é para todos nós estamos na mesma. Já encerrei o que eu tinha que falar, essa espécie de desabafo. Perdão. O Cássio Amaral me lembra aqui duas situações. Se fosse só por a questão de torcida, o Tite teria sido demitido do Corinthians naquela eliminação para o Tolima. Não teria sido campeão da América e do mundo no ano seguinte. E o mudar não mudando de Pedro Paulo Zacchi com o Roth naquela semifinal do Gauchão de 97 com o Veranópolis. E o Inter acabou fazendo uma enorme campanha no Brasileiro 97 com o Celso Roth. E o Emerson acho que é de Novo Hamburgo, mandou aqui que, pelo que ele vê, ele colorado, ele pelo que vê também dos demais colorados em redes sociais, a prioridade no pensamento é o Campeonato Brasileiro, mesmo estando vivo na Libertadores, por causa da questão dos 41 anos sem título. É uma espécie assim de regra do jogo que a gente converse com as pessoas, ouça as pessoas. Eu entendi o que o Carlos falou, mas queria apenas tomar a liberdade de expor um outro viés sobre esse mesmo tema. Claro. O Inter agora, a atual situação do Inter, quer ganhar a eleição.
o presidente Giovanni Luigi recusou assumir a candidatura para substituir o presidente Marcelo Medeiros e eles escolheram o desembargador Guinter Spode. Então o que está acontecendo? Eles chamaram o Fernando Carvalho, chamaram o Chico Noveleto, chamaram figuras que são representativas do Internacional e que têm trânsito perante os conselheiros para fazer por telefone campanha para o Guinter Spode, porque eles acham importante ir lá, colher o depoimento das pessoas, convencer as pessoas, trabalhar com essa inteligência da base e levar para o pátio. E esses apoios também eles vão se refletir na sequência com o voto dos associados do Inter. É importante nesses processos todos a participação do torcedor. Diria mais, é essencial ao funcionamento. O torcedor é guiado, é conduzido. Numa entidade social. Quando tu o torcedor não é autônomo, empresa, é acéfalo. Quando tu tem uma empresa que tu trabalha com os valores do mercado, que tu tem que ter critérios meramente técnicos e não passionais para estabelecer projetos, diferentemente do futebol, sim, tu contrata os melhores profissionais da área, os mais reconhecidos da área, que têm as melhores ideias, visões de economia, perspectivas de futuro da economia, compreensão das oscilações de mercado, e faz um modelo, e vai trabalhar em cima do modelo independente do que pensa Por que o Vitório Pífero foi eleito no último período dele? Porque tinha uma passagem vitoriosa pelo Inter. Qual era o projeto do Vitório Pífero? Eu vou te dizer agora. O campeão voltou. Nenhum. O campeão voltou, não. A ideia era vender títulos. Pensamento mágico. Não tinha um planejamento decente naquele projeto. Não tinha. O que tinha era o campeão voltou. O que tinha ele ganhou um campeonato, agora ele vai ganhar de novo pra gente. Foi isso que aconteceu. O torcedor, ele não pensa por si. Ele é guiado. Ele é guiado. Ele é guiado, ele é conduzido. Ele é conduzido. E nessa história política do Inter, nessa coisa política do Inter, onde agora a galera toda tá me mandando recado. Um abraço pros colegas que estão fazendo assessoria de imprensa. É legal, que bom que abre mercado, mesmo que temporário, beleza. Também recebi mensagens de colegas que estão fazendo assessoria pedindo espaço para candidatos ao Conselho do Inter. Legal, tudo bem, tranquilo, tá no jogo, abre emprego, não sabe o dia de amanhã, não tem problema nenhum, tá? Só que, cara, a condução das coisas, elas são por afinidade de grupos, tem 312 mil grupos dentro do Inter, e existe sim uma condução da massa. Vamos lá, gente. Tem gente que parece que não pode criticar, mas vamos criticar, tá? Por que o Fernando Carvalho reapareceu com força para incentivar o Guinter Spode? Guinter Spode, o desembargador, ele tem interesses. Por que ele fica... Segundo a visão dele, que as coisas funcionem... Por que no período de 2 anos ele fica mais na dele? Por que agora ele volta com tudo? Eu não sei te dizer, provavelmente. Eu sei te dizer, porque tem eleição. O Giovanni Luiz também, que eu acho que foi um grande presidente e subestimado. Giovanni Luiz também tá aparecendo em foto. Não, e tá fazendo campanha, tá ligando pras pessoas. Claro, mas nos outros tempos tu vai ligar pra ele, não tô falando muito sobre o Inter. Eles dizem isso. Mas quando chega na campanha, eles estão ajudando o clube ou estão ajudando o candidato? Tô falando pros dois, ex-presidentes do Inter, Fernando Carvalho e Giovanni Luiz. Tô ajudando o clube ou tô ajudando os candidatos? Eles ajudam o candidato a partir de uma visão sobre o clube, cara. A partir de uma visão sobre o grupo que eles estão, cara. Bom, mas eu imagino que os candidatos e os grupos, eles pretendam o melhor para o clube pelo qual eles torcem. E ouvir o torcedor, que também quer o melhor para o clube para o qual eles torcem, o torcedor, ele também tem uma compreensão. Ele pode demorar um pouco mais, porque tem uma menor gama de informações sobre o bastidor, sobre a realidade, mas ele vai compreendendo com o tempo e vai elaborando. Tu acha que a gestão do Vitório Pífero foi uma gestão que pensou no melhor para o clube? Não, a prática do Vitório Pífero não foi boa. Pois então. Isso aí é uma realidade que não se pode esconder. E todos aqueles caras que estavam junto, acho que eles pensaram no melhor para o clube? Bom, mas aí tu tá pegando um caso que é um caso emblemático de uma visão completamente de interesse pessoal, de utilizar o clube. Essa leva, não tô nem falando, não precisa ser roubo ou não roubo, tá? Tem coisas mais sutis, como por exemplo estar junto, pertencer, se sentir importante, ter 15 minutos de fama, é que tu tá viajar. Pegando do particular e levando para o geral. Não, Zé, eu tô pegando o geral, cara. Eu tô pegando o geral. Sempre há numa gestão gente que não faz nada e que se locupleta do sistema para poder estar junto. Sempre tem. Eu digo mais, as pessoas que estão dentro desse contexto político de clube,
o que elas menos se interessam é com o clube. O que elas mais se interessam é com anseios pessoais de atribuir a si uma determinada importância que, ao longo dos tempos, elas geralmente não têm. Eu tô pegando pesado, eu tô atirando pra tudo que é lado, porque isso aí anda me incomodando, sabe? Eu vou dizer, é por isso... Vai bater meio-dia e vamos sair do AM e do FM. Aperta logo o botão aí, meu filho. Não fica nessa, senão a gente fica... Aqui, já saiu. Saiu, né? Beleza. Eu tô pegando um pouco pesado com tudo isso, porque o que eu ando vendo é exatamente isso. Gente utilizando o sistema para atribuir para si uma certa autoridade que, em geral, uma certa relevância que, em geral, essas pessoas não têm. E o futebol também é sobre isso. É sobre um monte de irrelevante que se torna relevante da noite pro dia, dentro de um clube de futebol. Por isso que eu apoio os executivos. Eu posso criticar algumas coisas do Rodrigo Caetano. Pega o Calil, mas compra 400 jogadores, endivida o clube e vai embora. Calil é prefeito de BH, o Calil não fez nada. O Maluf lá, o cara... Alexandre Matos. Tudo bem, é uma prática errada. Tu tem os competentes e os incompetentes. Mas tu não pode falar, por exemplo, Rodrigo Caetano é um executivo, mas eu acho que ele está no lugar certo. Não, eu entendo o que tu diz, mas é que... E o abnegado que usa o dinheiro que não é dele? As coisas não são excludentes. Nós podemos ter um modelo híbrido com executivos que sejam técnicos em algumas vice-presidências, contratados, remunerados para isso, mas ao mesmo tempo tu também pode ter um dirigente que não é remunerado, até porque a lei não permite que o presidente seja remunerado, e que por fruto da sua paixão, da sua experiência de vida, dos seus anseios de torcedor, também faça a entidade crescer. Eu considero que ouvir o torcedor, dar voz ao torcedor, é uma necessidade nos clubes de futebol, porque eles são a base do próprio clube, eles são a essência do clube, eles são a razão de ser. Eu acho que sim, eu só acho que pode ser ouvido, mas eles não podem ser... Porque a origem da nossa discussão eles não podem ser os que tocam. Não, tudo bem, alguém tem que executar o projeto, tem que ser técnico na execução. Seja bem-vinda, Ana. Oi, Zé, oi, gente. Que tu não estavas por uma questão aí de escala. Sim. Passei para um horário mais tarde, cobrindo agora também o 7 Guaíba, né? O pessoal acompanha lá através tanto das redes sociais como estamos agora, né? Camila também... continua em quarentena. Isso, mas melhorando, né? Ainda bem pelas últimas mensagens que nós recebemos. Ela e o Felipe desejando estão plena recuperação, bem, né? Para ela, e que ela volte com toda a tranquilidade, né? Que ela merece nesse momento que é complicado, nós já passamos, né? Por muitas dessas incertezas, dessas dificuldades, mas ela vai voltar logo logo, mas até lá eu fico no 7 Guaíba. Depois volto para mais cedo. Coisa terrível isso. Quando eu estava entrando aqui, o Guilherme Barra colocou informação, é que o fulano, não deu o nome, tá entubado na UTI. Aí eu perguntei no grupo quem é que tá entubado, e aí a Vivi, tu não tá acompanhando, nós estamos falando do Paulo Pelaipe. Tem tantas pessoas, às vezes próximas da gente, que estão passando por situações horríveis de risco de não sobreviver a essa tragédia da pandemia do coronavírus, contaminados pela Covid. Só vem reforçar que a gente ainda precisa tomar cuidado, né, Zé? Tomar cuidado. Manter as medidas de distanciamento com tranquilidade, e vai passar, a gente só tem que ter mais... Desgraçado. Às vezes não dá nada, o cara nem sabe que pegou. E outras vezes mata o cara, mata o cara, tá louco. Não tem idade, não tem sexo, não tem orientação, a gente fala assim, é lamentável, então por isso é sempre bom, né? Álcool em gel, máscara, sempre que possível, para evitar qualquer tipo de contaminação. Carlão, tá tudo tranquilo agora? Quando não esteve, meu querido. Desabafou, tá mais Quando calmo. Não esteve, meu querido. Tudo esteve tranquilo. Tu que é o termômetro do programa, que é mais tranquilo. Tu acha que o Carlão tá bem agora, depois de todo esse discurso? Os caras não entendem, os caras... Não. A gente entende. Não, vocês, eu não tô falando de vocês. Vocês não estão falando de vocês. Vocês não. Os caras não entendem que desliguei... O cara coloca aqui, torcedor é acéfalo, é dose, hein? Desliguei o rádio depois dessa, tá bom. Eu acho que tu não entendeu o conceito. Cara, eu fui um pouco fundo, tá? Porque a massa, que é o conceito básico, assim, que a massa é amorfocéfala, ela é conduzida, esse tipo de coisa. Sempre existe um condutor de massa. São fenômenos que vocês enxergam na cara de vocês, entendeu? Não levem pro lado pessoal. Não levem pro lado pessoal, porque eu também sou, dependendo do conceito, acéfalo. É isso. O Daniel Cruz, ele é de Lajeado, ele diz O assim... game é o seguinte, José Aldo. Oi. O game eu me divirto, Horácio. Fica tranquilo. O detalhe é o seguinte, se você falasse aí e não repercutisse, ia ser uma porcaria. O bom é repercutir, não terá sujeito, né? Deixa os caras falar, vai falando,
opinião é tua e acabou a história. É isso aí, cada um tem sua opinião. O Daniel Eu acho que é Cruz, tranquilo, não tem problema nenhum. de Lajeado, ele vai para uma outra premissa. Ele diz assim: chamar o torcedor de manipulável por dirigente me soa equivocado, pois a principal intenção do comentarista também é tentar convencer os outros através da manipulação. Na sua opinião, se a opinião é correta ou errada, ele for buscar uma premissa diferente. Bom recado, bom recado. Vou pensar sobre isso. A gente sempre tá querendo convencer os outros, né? Não sei, acho que não, acho que a gente participa mais como intérprete, mas eu acho que indiretamente sim, a gente tenta, é uma boa, assim como ele vai me convencer no ramo dele a comprar o produto dele. O ouvinte diz assim, ele manda umas fotos de rádios, caixa de som e tal, o Márcio: onde tem massa, tem manobra. Eu concordo com o Guimarães. Obrigado, meu querido, tu entendeu o recado. O Dilon tá e a gente é também, Zé. Claro que sim, eu sou. Me manipula, não, outras coisas também te manipulam, mas eu não vou dizer no ar aqui. Guimarães, toda segunda noite. Quando tu fala de torcedores colorados, está te referindo a meia dúzia que fazem barulhos e estão sempre contra tudo. Não, tô me referindo a ti mesmo, Porque Dilon. nós torcedores somos bem mais que isso, o Dilon tá dizendo. Não, tô me referindo a ti mesmo. Nós somos, cara, infelizmente nós somos. E o mundo é dirigido dessa forma, mas é um papo que a galera parece levar pro lado pessoal, pra singularidade. Não. Coletivamente nós somos sujeitos a induções, conduções. Quer ver o que é uma indução? Quer ver um efeito quando a gente entra como manada? Eu estou procurando, Ana. Sim. E-commerce. Deu, né, na pandemia. Coisas, tipo, sei lá, móveis e quadros, tá? Que eu tô fazendo um negócio lá. Não comprem casacos em Hong Kong na pandemia. Meu Deus, vai, Guimarães. Olha, cara. Mas qual é que é o problema com o casaco de Hong Kong? Ele falou em e-commerce. Eu comprei uns casaquinhos. É o famoso golpe, é o famoso golpinho, entendeu? Foi golpeado. E vieram, o casaquinho parecia pra um bebê. Eu botei, ele ficou no meio da minha barriga, no meio Ficou um boleirinho, no um meio boleirinho do antebraço, estiloso, entendeu? E não fechava na barriga. Porque é o tamanho asiático, né, Zé? Porque esse afinal é de Hong Kong, né? E eu comprei um casaco. Eu comprei em Hong Kong um casaco. Comprei um casaco em Hong Kong. Você viu? Hong Kong era o nome da loja do turco ali. Tá. Só no Brasil, né? A loja Hong Kong do turco. E como eu não domino inglês, não falo inglês, pedi assessoria pra comprar e tudo. Que assessoria foi essa que de Hong Kong é pro nosso... Chegou uma camisa meia barriga. Como é que é, o GG de Hong Kong O GG de Hong Kong é pro nosso Pedro Altes, Zé. Olha, eu dei pras minhas filhas, foi uma vergonha, eu gastei dólar à toa. Deixa eu só explicar. Então, ele falou de e-commerce, por isso que eu falei o seguinte, tô procurando uns quadros, tá? Eu vou onde... Daqui a pouco eu compro o que é mais vendido. Tô procurando um celular pra mim, tá? Eu quero comprar um determinado celular, eu quero voltar a ter um determinado celular, que é uma marca X, porque todo mundo que tem diz que é bom e que eu vou precisar. Não, eu não vou pegar esse de 14 mil, vou pegar umas gerações anteriores, porque eu não sou que nem tu. Eu não tenho dia 29, meu bruxo. E aí eu vou pegar. O que eu tô sendo nesse momento? Sim, estou sendo conduzido por determinadas situações, logo estou sofrendo o efeito manada. Só que os nossos alecrins dourados aí que estão nos ouvindo nunca participaram de nenhum efeito manada e ficam com eu penso só por mim. Não, tu não pensa só por ti. A não ser que você seja um ermitão, completamente outsider, completamente isolado social. Aí sim, tu pode só pensar por ti. Se tu estiver inserido em qualquer contexto, só para finalizar, Orestes, se tu estiver inserido em qualquer contexto social, qualquer, meu bruxo, qualquer, tu vai ser vítima de um efeito manada e tu vai agir como tal, em algum momento. Era só isso. Eu não sei qual é a alusão que vocês fazem ao dia 29, mas só para avisar os Aldo, então, que amanhã é 29. Não, eles fazem uma brincadeira que 29 seria um dia bom para receber honorários, que tá com dia 29 é o grande dia, é o dia do Pila, é o dia que ele conserta a Tiguan. É um negócio bom, um negócio grande. Tarek, são 12h09, nós vamos já tá voltando aí para o Prédio me larga umas informações aqui, tá? O presidente do São Paulo, ele é remunerado 28 mil reais mensais e os integrantes do Conselho de Administração recebem 5 mil mensais. Provável que seja alguma ajuda de custo, mas... Ô, mestre,
Só o Giovanni Luigi nunca pensou nele como presidente. Não sei se eu posso botar isso aqui no ar. Tá, ponto. Ele elogiou o Giovanni Luigi. Não sei se eu podia passar aqui no ar. Mas as informações do São Paulo, tá? A legislação, até onde conheço, não permite que clubes sem fins lucrativos remunerem seus presidentes, porque descaracterizaria a condição de entidades esportivas sem fins lucrativos. O que pode ter lá é um mecanismo estatutário que permita uma ajuda de custo para o presidente, uma coisa assim, mas salário propriamente, ser empregado, coisas desse gênero, a legislação não autoriza. Até onde sei, se algum especialista nessa matéria vier aqui me trouxer algo em contrário, me desmentir, eu vou reconhecer o meu desconhecimento. Estamos voltando para o AM, para o FM, e vamos continuar o debate, vamos voltar para o campo, vamos voltar para o futebol. O São Paulo paga o salário de acordo com o estatuto. O estatuto do São Paulo prevê isso. Pois é. A título de salário mesmo, né? Salário, remuneração. O Inter tem um novo titular. Com a lesão do Bosquilha, Marcos Guilherme é o novo titular do setor. E aí desloca o Edenilson para jogar por dentro, Carlos Guimarães. Hoje é... Sou eu? Repete a pergunta. Né? Deixa eu respirar. Não vai falar bastante hoje. Eu já falei. Mas o Oliveira tá com a gente. Hoje eu tô... E o Magno estão dentro também. Tava falando a Ana, todo mundo. O Inter muda agora com a lesão do Bosquilha, que lastimavelmente teve essa lesão grave de cruzado. Acho uma grande perda, acho um jogador importante, é um jogador que chuta, é um jogador que finaliza, tem qualidade. Olha, uma perda, eu Marcos posso Guilherme ser muda voz isolada. Pois é, eu posso ser voz isolada nisso aí, não sei o que vocês vão dizer, ou pensam sobre, mas para mim a saída do Bosquilha para o Marcos Guilherme ser o substituto é a mesma coisa que o Heitor sair para o Rodinei entrar. Baixa muito. Baixa o nível. Baixa a média. O Bosquilha é muito mais qualificado que o Marcos Guilherme. E é diferente, tá? Muda todo o contexto. Mas aquilo que eu falo bastante, quando tu vê jogador médio, jogador ruim, jogador bom do outro lado, tu tem uma reação diferente, né? A média aumenta. Esse é o ponto. O Marcos Guilherme jogando, para mim, é igual ao Parede, ao Wellington Silva. A diferença é que o time do Inter tá melhor encaixado esse ano, tá jogando melhor e não aparece tanto a ausência dele, né? Eu não sei se dá para montar de outra maneira. O Inter tem jogadores para fazer outra montagem que não seja com o Marcos Guilherme de titular. Ele pode ter Edenilson, ele pode ter Galhardo mais atrás com o Patrick, o Abel Hernandes na frente, pode ter dois caras mais atrás deles. Pode colocar nessa segunda função de meio campo um outro jogador, quem sabe Praxedes jogando ali ao lado do Johnny, ao lado do Lindoso. O Musto é um dos preferidos do técnico. Deus livre. Enfim, eu não sei o que o Oliveira pensa sobre isso, ele que é um dos nossos comentaristas. Eu acho que tudo é uma questão de contexto. Há alguns meses atrás, quando Eduardo Cudê reclamou do elenco curto, ele não tinha razão. Não era curto o elenco do Inter, ele podia escalar diversos outros jogadores, ter diversas outras opções e não o fez. Mas agora, nesse momento, ele tem razão. Porque quando o Inter perdeu o Guerreiro por lesão, tudo bem, o Inter foi no mercado e contratou o Abel Hernandes. É claro que o Abel não é o Guerreiro, mas ele está se mostrando um jogador bastante importante, né? Fazendo gol, participando dos ataques, sendo um cara relevante. O Yuri Alberto voltou de lesão, né? Se coloca aí com mais uma opção, claro, depois que ele voltar da seleção sub-20 na próxima semana. Quando na direita o Saravia se machucou, o Heitor, digamos, ressurgiu das cinzas, porque ele terminou o ano passado como titular, e aí por algum motivo se entendeu que ele era insuficiente, foi colocado como terceiro da posição, atrás do Saravia e do Rodinei. É claro que não precisa mais do que 5, 10 minutos para perceber que o Heitor é melhor do que o Rodinei. Claro, menos que o Saravia, mas esse está machucado, paciência. Então se achou alguém para jogar por ali. Só que o meio-campo, que é um setor chave do time do Inter, o Inter joga com um volante à frente da zaga, uma linha de 3 e 2 na frente. O lugar do Galhardo é na frente, seja como um centroavante, seja como um segundo, mas é na frente. O Galhardo não é o cara da linha de 3, ele não foi usado na linha de 3 em nenhum momento pelo Cudê esse ano. Tu tá mata se tu botar ele nessa função.
Eu acho que é isso aí. Então vai ser Galhardo ou Yuri Alberto, Galhardo ou Abel, enfim. E a linha de 3 é a que vem jogando nos últimos jogos. Marcos Guilherme, Edenilson e Bosquilha. O que eu gostaria de ver mais vezes? Eu gostaria de ver o Edenilson não por dentro, mas pela direita, e o Praxedes pelo meio. Eu gostaria de ver isso. Aí alguém vai perguntar, tá, mas é a solução, Praxedes? Não sei. O que eu sei é que o Marcos Guilherme não é a solução. Isso eu sei. Então eu acho que dá para ver, dá para testar essa possibilidade. Ter o Marcos Guilherme, ter o Praxedes por dentro, Edenilson e Patrick pelos lados. Sabem que me chamou a atenção na entrevista que concedeu ao Bruno Orestes, o Galhardo, que o tempo todo, quando ele falou nessa coisa de estar sendo utilizado como centroavante, como 10, próximo do centroavante, ele falava da parceria com o Guerreiro. Ele dizia, o Guerreiro, ele é um jogador inteligente, ele cria o espaço, nós fazemos a inversão durante o jogo, porque o Guerreiro fazendo falta, eu sou colocado mais à frente, o Guerreiro. Ele em nenhum momento referiu a dobradinha, a parceria com o Abel Hernandes. Como se não estivesse se queixando, mas constatando que ainda não se achou com o Abel Hernandes. Na entrevista que nós fizemos com ele? Com ele, me chamou a atenção, ele não citava o nome do Abel. Não, ele falou sim. Ele falou sim, Zé. Ele falou na pergunta que eu fiz para ele a respeito dessa característica, se ajuda. O atacante do time do Cudê não é só um finalizador, é um sujeito que também gera jogo, precisa participar. E eu perguntei se pelo fato do Galhardo ser o meia de origem, isso facilita para ele e acaba ajudando a explicar o melhor momento da carreira dele agora. E ele fala do Abel também. Ele fala que o Abel tem uma característica de ficar um pouco mais. E aí ele disse que o Eduardo Cudê dá uma ordem que é a seguinte: não importa quem volta e quem fica, desde que um volte e um fique. Não pode os dois voltarem ao mesmo tempo e não podem os dois ficarem ao mesmo tempo. Ele mencionou isso. Ele disse, como o Guerreiro é um cara que tem uma facilidade maior para fazer um pivô, eu voltava. Quando o Guerreiro se machucou, eu precisei ficar na frente, mas eu não consigo fazer o pivô. Eu sou o cara de atacar o espaço. Por isso que ele acredita que a dupla com o Abel está funcionando, mas ele mencionou o Abel, sim. O Cudê pode poupar alguns jogadores hoje, porque no domingo tem um jogo mais encardido, mais difícil contra o Corinthians, não? Não é o que está se anunciando, hein? Eu vou até dizer o seguinte, tá? Com todo o respeito que me merece o Corinthians pela sua tradição. Cara, vamos lá, os caras... Bom, vamos lá. É o que eu penso, paciência. O Atlético Goianiense hoje é mais encardido que o Corinthians. Isso é o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense hoje é mais encardido que o Corinthians. E a própria fora que são 3.300.000 na conta depois. Ana. Não, que nós temos diversos fatores que influenciam demais, né? A partida essa que vai ser jogada pela Copa do Brasil, outra competição, por mais que se pense, é claro, em boas colocações em todas as competições, mas com certeza o jogo é mais importante. E eu vejo que até pela questão de não ter jogadores essenciais, e a gente até brincava, né, com alguns amigos colorados, falou, daqui a pouco o Cudê não tem gente pra escalar. Daqui a pouco vai estar todo mundo no departamento médico e vai escalar é o departamento médico, porque o Cudê já não tem mais o que fazer e ele perde peças importantes no seu estilo de jogo. E nesse momento que nós temos as baixas, e a gente também coloca, né, o Galhardo vem crescendo na questão de imposição, de característica, mas também colocar às vezes só os jovens, eu acho que o Marcos Guilherme tem esse problema, ele é muito fominha às vezes. Ele é rápido, ele é ágil, mas ele pensa tão no que ele produz como atleta daquele momento de jogo que ele não prevê a jogada, ele não planeja a jogada. Tanto que eu vejo que em alguns momentos ele corre, chega lá e não tem pra quem passar. Porque não se deu tempo de se criar alguma coisa, ele poderia ter distribuído. Que eu acho que é um pouco mais do que o Praxedes faz. O Praxedes tem essa ideia de que usa a agilidade do Marcos Guilherme, às vezes dá uma pifada pro Praxedes e ele centraliza e ele vê, ele pensa a jogada e vai distribuir. Porque o Marcos Guilherme, eu vejo que às vezes ele é criticado porque ele faz todo aquele corredor, ele consegue chegar na área com categoria, criando alguma situação, mas ele não tem pra quem passar, porque ele não vai conseguir fazer a jogada sozinho, porque a defesa já chegou lá e não tem ninguém do Internacional. O Marcos Guilherme, ele tem um trabalho de recomposição, né? Sim. Muito. Ele recompõe bem, tá? Que parece que ninguém vê, mas é um trabalho de bola. Não, e ele incomoda, ele é tipo, ele é tipo aquele mosquito, assim, os caras às vezes tem uma, olha que o cara não para de me marcar porque ele é chato, ele é insistente. Isso é mérito dele, tá? Sim. É mérito, ele é um jogador que recompõe bem. E esse é o problema, às vezes ele consegue roubar no meio do campo, mas não tem ninguém do Internacional porque todo mundo já recua pra fazer uma defesa. Não, Daí vai fazer o quê? Tem outra coisa, você cansa pra caramba também, né? Tu ir voltar o tempo todo cansa. Ele é fominha, às vezes Seria ele o jogador tático? Cara, eu não gosto de usar esse termo mais. Cumpridor de função.
Eu acho que ele é um jogador operário, Vocês tá? sabem o que eu penso do jogador tático. O que tu pensa do jogador tático? Que não serve. É desculpa de técnico para colocar o cara no time. Dá exemplos. Michel, Marcos Guilherme. Deixa eu puxar um outro aqui, deixa eu pensar um outro. O Robinho é um jogador tático. Não! Tassiano. O Robinho não é jogador tático. Tassiano. O Robinho não é jogador tático, me desculpa. Esse Robinho que joga no Grêmio, ele cumpre muito mal taticamente as funções que ele executa. Eu entendi o Magno, mas ele tá pegando pelo lado pejorativo. A outra é a desculpa de técnico de pós-jogo, quando o cara não joga bem, não. Cumpre bem a função tática. Quer saber quem são os dois melhores jogadores táticos do Inter? Um deles é o Galhardo. Exatamente. Mas o Galhardo não precisa. O Galhardo não precisa de desculpa de jogador tático. Esse é o ponto que eu tô chegando. Mas sim o lado pejorativo. A função que ele ocupa é goleador, mas é uma função tática também ali. O Galhardo é o jogador mais tático do Inter. Ele ocupa espaço, ele é um jogador de espaço. Total. Se ele tem um espaço, ele tem, obviamente, uma função e um espaço a ser cumprido. Patrick e Edenilson são jogadores táticos também. Meus amigos, meus colegas, você sabe o que eu penso e eu repito, a desculpa do jogador tático que os técnicos passam quando o cara não joga nada e estão no time. Ponto. É o que eu penso. O Galhardo não precisa se dar essa desculpa do jogador tático. Ele sim, na acepção da palavra, é o jogador tático porque cumpre de fato aquela função e executa com maestria. Eu me refiro às desculpas de quando os caras não vão bem e dizem que são táticos. É que eu acho também que o Grêmio passou numa época ali que a gente sai daquele grande time a gente fala aquele grande time de estrelas e tudo mais. Se a gente tira os carregadores de piano, tu vai ver que o Grêmio não consegue criar as jogadas dele. Tu tira o Arthur, tu vai ver as dificuldades que o Renato teve, porque não é o Arthur, perdão, gente, esqueci o nome do guri que tá no Corinthians. O Lua. Não, cara. Saiu de onde? Foi pra onde? Quem te ajuda? Vai vir. Ramiro. O Ramiro. Extremo. Então, assim, se tu tira aqueles que eram os carregadores de piano que incomodam o jogo no meio campo e atrasam, o Grêmio claro, tem aquela coisa de toque de bola, jogo bonito e tudo mais, mas tu não tem o cara que vai pro enfrentamento e dificulta o contra-ataque do adversário, tu perde todo o teu jogo. Por isso que a gente fala, por isso que o Jeromel fica tão exposto às vezes, por isso que o Kahneman às vezes tá no meio do campo, a gente não sabe por quê, é justamente pra fazer esse trabalho de carregador de piano. E eu acho que o Marcos Guilherme faz muito bem isso, porque ele desarticula totalmente o meio campo adversário no momento do contra-ataque rápido. Ele vai lá, perturba, circula, mas o Internacional, por já ter recuado e ter ido se defender de um ataque, deu errado ali, ele tá lá na defesa e o Marcos Guilherme tá sozinho. Ele segue correndo, fala assim, fica a pista do Bolt, ele sai correndo, chega lá, não tem ninguém do Internacional, porque não deu nem tempo de pensar na jogada. Então, por isso que a gente fala que tem que ser tudo muito consistência. É uma máquina que todo mundo tem que estar na sua posição. E a gente coloca, tendo esse espaço tático pela visão do técnico, todo mundo sabe o que fazer. Tu não tem um expoente ou outro que tá num outro jogo diferenciado, que não vai, o que eu vou fazer agora? Pra quem eu vou passar? O Potker sofria muito com isso também. O Magno fez uma construção que é correta e que é da tradição das nossas análises. Claro. A coisa assim da estigmatização do jogador tático, que às vezes usam os treinadores para justificar a permanência de um atleta no time. Mas esse é pelo estigma do jogador ruim. Mas tem jogadores táticos que são bons. Claro que sim. Vamos pegar um caso de um jogador tático do Inter, que é da confiança do técnico. Eu não disse o contrário. Eu não disse o contrário, o melhor exemplo foi dado aí que é o Galhardo. Ponto. E tem um outro que é tático. Não refiro às desculpas somente. Tu quer ver um tático que a gente ouve o torcedor reclamar o tempo todo? Musto. Ele é um jogador que o técnico coloca para que ele cumpra uma função encomendada pelo treinador. No entanto, ele entra, toma cartão amarelo, faz faltas indevidas, sai expulso e acaba deixando o time na mão, e é por isso que ele é criticado. Mas a ideia dele é cumprir um papel específico, uma função taticamente essencial para o modelo do técnico. Então, essa é a ideia que tem o treinador. Todo jogador Esse é tático. Esse é o caso do Patrick, né? Eu sou um pouco dessa todo jogador é tático. Só que alguns vão cumprir bem, alguns vão... Como é que é, Zé? O Pato não consegue assimilar a orientação e aí fica... Não. Mas aí é o Pato todo jogador é tático. Todo jogador tem um papel tático. Ele pode cumprir bem ou cumprir mal. Ele pode fazer bem ou fazer mal. Aí é a execução dele. Mas absolutamente todo jogador tem papel tático. Está na área para finalizar, um papel tático. Fazer um pivô é um papel tático. Recompor numa linha de 4 para defender é um papel tático. Se aproximar do meia é um papel tático. Abrir para dar espaço para o outro passar é papel tático.
todos os jogadores são táticos. Alguns desempenham bem, outros desempenham mal. O que é o jogador tático, entre aspas, por favor, nessa essência da desculpa dos técnicos? É o jogador que não consegue desempenhar tecnicamente bem, mas em tese ocupa um lugar no campo ou faz uma função que os técnicos acham que só eles enxergam e nós não, e dão a desculpa. O Musto, por exemplo, é um jogador tático. O papel que o Musto faz, o que o primeiro volante do Inter faz, que é aquele papel de, na saída de bola, ficar entre os zagueiros, fazendo aquele pêndulo, quando perde a bola, proteger a zaga na frente, o Lindoso faz 300 vezes melhor do que o Musto. Quando voltar a ter condição, o Rodrigo Dourado vai fazer 800 vezes melhor do que o Musto. O Musto vai continuar sendo um jogador tático, assim como o Lindoso, assim como o Dourado, assim como todos os jogadores. Só que aí vai entrar a qualidade para desempenhar aquela função. E aí, de todos esses, Musto, Johnny, Lindoso e Dourado, o Musto é o que menos tem essa qualidade. Bom, temos meio-dia. Eu sou dessa corrente também, que obviamente todo jogador é tático, e digo mais, nós aqui nesse programa somos todos táticos. Sim. Se a gente, olha só, se a gente representa cada um papel, na vida, nós estamos sendo táticos. No conceito clássico de tática e estratégia. Da estrutura. Qual é o papel tático de cada um de nós, hein, cara? Não, aí a gente... Tu, por exemplo, tu tem um papel de narrador, ou seja, uma tática dentro de uma estratégia, de debatedor. Eu ia ser mais... dentro do programa. Eu ia ser mais cruel, mas sem citar nomes, até porque... mas ele vai perder a graça. Mas aí a gente não vai brincar se não for falar os nomes. Um bom programa de debate, e o Ganhando o Jogo, e eu falei isso várias vezes no ar e fora do ar também, você sabe, o Ganhando o Jogo é o melhor programa que eu acho de debate esportivo do rádio de Porto Alegre, pelo menos. Eu não vou falar. E com os melhores ouvintes. E para um bom programa de debate, ele tem que ter algumas características. Se o programa tem, vamos lá, deixa eu inventar. Se o programa tem 5 pessoas e as 5 falam pelos cotovelos, vai ser uma porcaria o programa. Se o programa tem 5 pessoas, 1 fala e 4 escutam, vai ser uma porcaria. O programa tem que ter complementos. Cara, é a escala... não é a escala do que eu ia dizer, mas é o que acontecia, a grosso modo. Pode pegar até os trapalhões. É aquela coisa de ser escadinha. Um tem que ser escada pro outro. E é importante. E é importante, tu não faz um programa só com protagonistas. Tu faz um programa com coadjuvantes também. O time de futebol é a mesma coisa. Claro. Tu não vai conseguir fazer um time com 11 protagonistas, nem com 11 coadjuvantes. Eu só quero saber, então, quem é o Sargento Pincel e quem é o Tchau Macalé nesse programa aqui. Nojento. Eu tô com a Aline na linha, guris. A Aline vai dar um recado do Ativo, a gente já volta nesse ponto em que E tem que ter patrocínio também, seja bem-vindo ali. Especialmente isso, né, Luizinho? Tem um intervalo para fazer, nós congelamos no ponto em que estava falando o Orestes, né? Então eu vou fazer rapidinho aqui, atender 2 ou 3 recados de ouvintes, fazemos um intervalo. Vocês interrompem o Orestes? O Orestes não para de falar também, né, tio? Buenas, pessoal. A espécie humana... Ô, Carlão, isso aqui é pra ti. A espécie humana é inteligente e perfeitamente manipulável. Isso faz parte da nossa espécie e é dessa forma que partimos de um casal e hoje estamos em quase 8 bilhões de seres humanos. Eu sou o Guaibeiro, ouço os comentaristas e analiso os comentários. E o último conceito é meu. É o Edson em Pelotas nos acompanhando. Fez uma tese o Edson aqui, mas muito obrigado pelo carinho de estar nos ouvindo aí em Pelotas, na Zona Sul. De cima para baixo. Jair Fogaça, eles estão bem com saúde, mandam lembranças, tá? Esse outro aqui é o Massude. Em um passado recente ganhava-se jogo, agora o programa está empatando o jogo. Por que tu acha isso, Massude? Daqui a pouco estará perdendo o jogo. É tipo quando a gente vai mudar, botar umas retrancas, vai perder pro Flamengo, entendeu? Mas é o fim do rádio, hein, meu? O Gilberto Dutra, o cara me pegou aqui. Um abraço pra ti, Massude. Não, eu gostei que o Zé Folha dele foi parando. Não, o troço foi se afundando. Eu gostei, chegou no gás aqui,
participando. Gilberto Dutra, bom dia, amigos. Não, mas nós estamos empatando com um gol fora de casa, tá bom? Estamos que nem o Grêmio, empatinho fora de casa. Estão empatando com o Bayern do Lewandowski, o Gilberto. Não é Gilberto, é o outro, Massude. Pior que o Lewandowski, cara. Teve um que falou esses dias que o Pedro é melhor que o Lewandowski. Os caras estão brincando. Não, cara, o cara tava goleado e tal. Os caras estão brincando com o negócio, tia. Mas cara, aí... não pode, cara. Os caras têm direito a dar a opinião deles que não seja uma bobagem. Tá mamado. O Gilberto... Quero fazer isso, tem que estar bem mamado. Gilberto Dutra diz: bom dia, amigos. Como o Ferreira... fazer isso tem que estar preso. Como o Ferreira fez gol, agora ficará 3 jogos de castigo, vendo o Renato escalar Robinho, Everton e Cassiano. Ô Zé, já não chega esse cara aí que tava goleado imitar o meu querido Gilberto Júnior lá com um sobe de quem? Ainda me vem com essa história aí do Lewandowski e o Pedro, por favor. E sobre... quem só repete essa pergunta última do ouvinte aí do Ferreira. Ele tá dizendo assim, é um raciocínio que ele estabelece. Como o Ferreira fez gol, agora ficará 3 jogos de castigo, vendo o Renato escalar Robinho, Everton e Tassiano. E assim é com outros jovens do Grêmio. Quando saem os cascudos e entra a gurizada, o Grêmio vence. Um abraço, ouvinte Gilberto Dutra. O Grêmio melhora sempre. Tem um print muito legal que tá circulando, eu recebi aqui pelo nosso Giovanni Gaforelli, que é gremista, fanático e... completamente maluco também. Ele mandou aqui um print de algum grupo de gremistas, não sei se no Instagram, lá sei eu, meu tempo seria a comunidade do Orkut. É uma enquete. A enquete é a seguinte, olha só, preste atenção na perspicácia. Tendo Gaston Ramírez e Jean-Pierre à disposição, quem você acha que o Renato vai escalar? Opção A, Robinho, opção B, Tassiano. 12h33, a gente vai pro intervalo e volta já com o Ganhando o Jogo pela Guaíba, ganhando, empatando, não importa, nós já voltamos. Eu só queria fechar uma coisinha que às vezes eu fico mal com as coisas que eu falo, tá? O que houve? E repercutiu. Só pra explicar de uma vez por todas, tá? Não chamei ninguém de burro. Eu digo que o comportamento de massa é um comportamento clássico de ser acéfalo, amorfo e conduzido. O torcedor é condicionado e movido por paixão. Logo, isso reduz uma certa racionalidade e acho que os processos de um clube de futebol eles têm que ser tocados com racionalidade, com projeto, com gestão, com pensamento, enfim, lógico e responsável. É só isso. Entendeu? A galera se ofendeu e levou pro lado pessoal, não tem nada a ver, até porque quando a gente está inserido no modelo social, a gente também é massa em determinados assuntos. Isso é simples. Eu não chamei ninguém de burro, não tenho, até porque em geral são pessoas super inteligentes que ficaram um pouco ofendidas com o que eu falei, mas é só quando vocês estão dentro do comportamento de massa, sim, vocês estão sujeitos a todas essas induções, condições, condicionamentos, etc. É só isso. Depois eu explico melhor. Tem um pássaro aí num ambiente e é um Tem canto pássaro, que eu não consigo identificar. E o pessoal leva pro lado pessoal, não faz isso. Teu passarinho tá na gaiola aí, Ores? Que isso, cara? É na tua casa ou é no Magno? Não, esse canto a gente não conhecia ainda. Eu acho que é no Magno. O Lousa Não, esse é o meu. Esse não é o meu. Tava fechado aqui. É o meu também. O meu é galinha de Angola só. Galinha de Angola. A galinha de Angola, Eu tô com os gatos dormindo aqui atrás de mim. Ela faz o ninho longe da residência, no meio do mato, esconde a ninhada. Bicho danado aquele, a galinha de Angola. O Lucas Paquetá foi convocado ontem, houve o corte do Felipe Coutinho. A seleção volta a jogar, é dia 12 o jogo da seleção brasileira, se não estiver equivocado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então tivemos ontem uma mudança na convocação do time brasileiro. E vai ter outra que é o Fabinho, tá? E o Klopp falou, técnico do Liverpool, falou que pro Tite não faz diferença nenhuma o Fabinho ser convocado ou não, porque o Tite não coloca o Fabinho pra jogar. Deu uma letra? Deu uma letra no Tite, o Klopp. O Tite tá no direito dele de convocar e não colocar pra jogar, até porque na cabeça do Tite o Fabinho disputa a posição com o Casemiro, que é um titular absoluto da seleção brasileira. O técnico do Lyon não deu letra e aí o Tite nem convocou mais o Bruno Guimarães. O Bruno tá na Olímpica, daí o Tite prefere o Lucas Paquetá, que foi emprestado, né, pro Lyon. E eu não entendo a convocação do Lucas Paquetá.
Acho que é um jogador que não tá vendo uma boa fase, inclusive. Tem um nome surgindo aí como possível novo técnico do Palmeiras, e é um nome que até agora não tinha sido falado, pelo menos eu não tinha visto, que é do português Abel Ferreira. O Palmeiras, nos últimos dias, tentou aí o Miguel Ángel Ramírez, chegou a falar do Heinz, falou-se ou falaram do Esqueloto no Palmeiras, e o nome que surge agora, eu acabei de ver no Twitter do André Plihal. O BKC teria recusado também, hein, Cristiano? O BKC eu acho outro nome, tá bom? Palmeiras está perdido, isso é indiscutível. Palmeiras não sabe o que faz. A direção do Palmeiras tem a mesma compreensão de futebol que eu tenho de química do carbono. Ou seja, zero, nenhuma. E agora eles vão atrás do Abel Ferreira, que é o técnico que está no PAOK da Grécia e que fez um trabalho muito bom nos últimos anos no Braga, de Portugal. Ele foi jogador, jogou na seleção portuguesa um tempo, se aposentou não faz muito. Ele é jovem, deve ter uns 40, 41 anos. E é um nome que está agora badalado para ser o nome da vez no Palmeiras. Abel Ferreira, português. Eu gosto daquele técnico português que tem uma cara assim meio estranha e usa um terno mal passado. Ele sabe organizar a defesa. Ele agora é o técnico atual da seleção, né? Treinou a Grécia, é o mesmo ele? Fernando Santos. Aquele cara não é Portugal tem grandes técnicos. Carlos Queiroz, Fernando Santos, Jorge Jesus. O Andrés Vilas Boas, esse parece que se perdeu um pouco no trem da história, mas chegou a fazer grandes trabalhos também. O Mourinho nem se fala, né? Portugal tem uma escola muito boa de treinadores. Foi muito mal aqui no Brasil, mas o Paulo Bento também, para bobo, não serve. Portugal tem uma escola muito boa de treinadores. Muito melhor que a nossa, por exemplo. Eu ouvia ontem uma entrevista na ESPN, enfim, da equipe da ESPN, com o presidente do Sindicato dos Treinadores, uma coisa assim, ou da Associação dos Treinadores da Argentina. E ele estava falando sobre esse processo que está acontecendo da contratação de treinadores estrangeiros no Brasil. E ele falava mais ou menos na mesma linha que vocês têm dito aqui. Nem todos os treinadores estrangeiros são bons e nem todos os treinadores brasileiros são ruins. Mas essa identificação de quem é bom e quem é ruim se fará com mais clareza quando eles estiverem atuando um contra o outro. E ele... O que está acontecendo aqui no Brasil, né? A gente pega aí a tabela do Campeonato Brasileiro, os primeiros colocados todos são estrangeiros. Nós tivemos um papo muito legal, o Guimarães, eu e o Cristiano Silva, com o Luiz Carlos Vinck, final de semana, onde nós falamos sobre isso. E o Vinck tem uma visão bastante interessante sobre isso, e ela converge com a nossa. Não é todo técnico brasileiro que vai ser pior do que qualquer outro estrangeiro. O que chama a atenção é o seguinte, é que nem quando para falar de um campeonato, para menosprezar o outro, tu diz assim, o campeonato brasileiro é muito pior do que o inglês. Aí alguém fala, mas o Flamengo é melhor que o Brighton and Hove. Tudo bem, mas vamos comparar os melhores com os melhores, os médios com os médios, os piores com piores, tá? Então é evidente que o Flamengo não é melhor do que o Liverpool. Mas enfim, partindo para os técnicos, tá? Se pegar os melhores técnicos brasileiros e comparar com os melhores técnicos argentinos, eles ganham de lavada. Esse é o ponto. Se pegar os médios da Argentina com os médios brasileiros, os médios deles são melhores. Se pegar os bons deles e os bons nossos, os bons deles são melhores. E a AFA faz um trabalho de todas as licenças aqui na América do Sul, de treinadora da AFA é mais respeitada. E talvez, imagino eu, não vi a entrevista essa mencionada, Léo mas imagino Samaja. que esse debater... Imagino que esse deve ser o tema, né? Também em relação ao curso de treinador da AFA. Foi o que o Luiz Mas é isso que me Carlos chama a Vinck atenção. falou. Foi o que o Luiz Carlos Vinck falou essa semana no Esperando Futebol. Acho que estava também, Oliveira. Mas o Guimarães inclusive é isso presente, que eu estou falando agora. Pois é. Do O Vinck, Vinck falou. que a falou visão dele converge. Isso. Falou do curso da AFA ser melhor que o da CBF, da desunião dos técnicos brasileiros, todas essas situações. Foi maravilhoso. O único ponto que eu discordei dele foi esse, da união dos técnicos brasileiros, porque eu acho que eles são unidos até demais. Eu acho que eles fazem assim uma força para reserva de mercado, eles se unem quando vem alguém de fora tomando espaço deles. Eu acho que eles são unidos, mas tirando essa divergência que é pontual, eu concordo com tudo o resto que ele falou. Se pegar os melhores brasileiros e comparar com os melhores de fora, os melhores de fora são melhores.
E a gente tem que saber por que isso está acontecendo, né? Por que chega um Jesus aqui, um Sampaoli aqui, ou até os caras que as pessoas adoram falar e se esquecem que foram muito bem aqui. O Gareca foi daqui direto para uma seleção, o Balsa daqui direto para uma seleção, o Rueda daqui direto para uma seleção, Sampaoli vice-campeão brasileiro, Jesus campeão brasileiro, o Cudê atual líder do Campeonato Brasileiro, tudo isso pesa. Só para contextualizar que eu falei, acabei cometendo uma imprecisão de informação. Então vou corrigir, eu estou com o texto aqui da página da ESPN. Então ontem é uma reprodução do programa do sábado. O texto diz assim: nesse sábado, a Bola da Vez, que é o nome do programa, recebe Léo Samaja, coordenador do curso de formação de técnicos da AFA, Associação de Futebol Argentino. O programa vai ao ar neste sábado, 22 horas, Brasília, ESPN Brasil tal. Em entrevista ao apresentador André Plihal e aos comentaristas André Kfouri e Mauro César Pereira, Samaja apontou 4 nomes argentinos que poderiam causar um impacto grande a curto prazo se viessem trabalhar no Brasil. 2 pontos, são eles: Gabriel Heinze, Ariel Roland e Hernan Crespo e José Peckerman. Então ele indicou esses 3 nomes. Mas me chamou a atenção porque ele fala... Mas são 4 aí? Não, ele falou 4, eu me equivoquei. São 4 nomes. Me chamou a atenção porque ele fala muito bem português. Dá para perceber um sotaquezinho assim muito de leve no fundo, se a gente para prestar atenção. Ele fala com fluência o português e ele disse algumas coisas de um raciocínio que a gente tem que parar para pensar. Ele disse, olha, chegaram à conclusão que a questão era a falta de campos. E a gente foi estudar isso. Porque não tem mais campos, as cidades cresceram, não tem mais meninos jogando no campo. E ele disse, esse não é o problema. Os meninos continuam jogando, continuam se divertindo nos campos esburacados, os jogos amadores e tal. Ele disse que o problema é que há uma apropriação de interesses por uma classe intermediária, uma rapinagem, que são aqueles caras que olham os meninos já bem cedo e selecionam de acordo com os critérios próprios dos seus interesses e não os interesses do futebol. Ou porque ganham dinheiro, porque recebem dinheiro, e eles levam esses meninos e esses caras têm influências nos clubes para que os meninos permaneçam. Então ele está dizendo que há um vício no processo de seleção na origem, que o problema não é a ausência de campos onde os meninos estão lá de maneira lúdica, jogando, brincando e aprendendo o que ele chama de criatividade. Então ele fala de... Mas aí tu fala de formação de jogadores. Sim. Ele falava sobre isso, ele falava sobre tantas coisas. Eu estava tão cansado que eu me arrependo que o sono me venceu, eu não consegui continuar acompanhando. Mas sugiro, se puderem olhar, deve ter aí no YouTube, em algum lugar, o programa. Muito Imagino bem falante, cara. Cara, muito bom. Eu não vi esse programa, quero ver. O Bola da Vez, às vezes faz boas entrevistas. Tem uma que é fantástica, que é uma aula de futebol, que eles fizeram faz acho que uns 2 meses, ou até menos que isso, com o Miguel Ángel Ramírez, antes dele ser cotado para assumir o Palmeiras. Ele dá uma aula de futebol. Ele explica jogo, ele explica tudo, ele fala do futebol brasileiro com uma propriedade. E como o Brasil aqui, por conta da condição financeira, é aquele que paga mais na América do Sul, para mim é um movimento natural. Já nesse ano, né, nós temos aí Cudê, Sampaoli, Jesus, Sapinto, agora Abel Ferreira, tu imagina? Chegaremos aí a 20, 25% dos clubes da Série A comandados por estrangeiros. Isso é algo inédito. E nos próximos anos é um caminho natural. O Heinze treinar no Brasil, o Miguel Ángel Ramírez é um caminho muito natural. Ou ele vai para um gigante da Argentina ou para um gigante brasileiro. E a gente está se caminhando para um momento, Ana, em que metade dos times da Série A vão ser comandados por estrangeiros. Não, e ainda concordando com essa, né, óbvia leitura do... Sim, que a gente vê, e também o comentário do Oliveira nesse aspecto, a gente vê, e acho que ele também sofre um pouco daquela questão de certa forma, desmerecer todo aquele conteúdo que é mais analítico, mais fundamentado em dados e perspectivas que certos técnicos falam, não, para te saber, tu tem que ser o cara iluminado, tem que ter vivido a realidade dentro do campo, tem que assistir todos os jogos, mas não precisa estudar. Eu acho que até existe um certo preconceito quando vai alguém de alguma instância maior, assim, de não ter convivido nessa realidade de ser jogador e
passar apenas ao estudo clínico do futebol e objetivo através dos dados, esse é até uma certa espécie de desvalorização. E o Bruno Ravazoli é muito coerente quando ele analisa certas questões também de dados, por a gente estar aprendendo também conforme eles estão sendo inseridos, nós temos conhecimento. O Marinho Saldanha fala muito disso, fez cursos da área, que não é fácil analisar dados. Não é como a gente fala que às vezes pegar um footstats da vida, abrir e falar, olha, a minha tese se confirma por isso dentro desses números. Não, tu está fazendo a tua tese ser confirmada por números que tu está utilizando de maneira equivocada. Então acho que tudo isso, ainda dentro daquela ideia de que o Guimarães trouxe, da questão do comportamento de massa, é difícil fazer análise de futebol quando a gente fala da análise fria, assim, de saber exatamente o que aqueles dados querem te levar. Exato, então as pessoas dizem, não, vou abrir o footstats aqui, eu vou botar 70% de posse de bola, então tá tudo que eu falei tá certo. Não é assim que se analisa, entendeu? Fico bastante tranquilo para falar sobre essa área, porque inclusive o meu TCC, a minha monografia foi sobre isso. Foi o uso do jornalismo de dados no comentário esportivo do Rádio de Porto Alegre. Porque a gente viveu um momento, e estamos passando por esse momento, onde as pessoas, por exemplo, acham que posse de bola explica jogo. Exato. As pessoas acham que qualquer número... A pessoa já tem a tese pronta, ela precisa legal. do número para embasar o que ela está dizendo. Ela não analisa o que o número vai te dizer, o número que te diz a teoria. Não o contrário, não a tese vai ser confirmada ali. O número é legal, tu tem que saber interpretar, né? O número é legal porque ele vai, a partir dele, tu vai te dar conclusões, ou ele pode confirmar ou não a tua tese. Por exemplo... eu posso ter a impressão de que o Grêmio está forçando muito mais o jogo pela direita. E aí eu vou olhar a estatística e vou ver que não. Que é uma impressão do jogo, que está igual. Mas por algum motivo, por alguma impressão, nós somos humanos, né? Nós erramos, nosso olhar é condicionado. E até mesmo pela capacidade do atleta que está ali, né? Naquele setor. E tem o atleta números, faz parecer mais incisivo aquela área. 90% dos números, eles são irrelevantes, por exemplo, o ouvinte. Dizer que o goleiro tem 100% no acerto de passe, muitas vezes é relevante. Se é um goleiro que dá passe de 5 metros para um lado, pegar o mapa de calor do goleiro, olha só, ele passou 100% do tempo dentro da área. Mas tu queria que ele ficasse aonde? No meio campo? Isso é evidente. Então tem números que não têm uma relevância jornalística. E a papel do comentarista, do analista, fazer a leitura do número, interpretar o que é relevante, o que não é, e a partir daí trazer com a leitura correta, né? Não adianta trazer com a leitura errada. Twitter oficial do Grêmio, até o Rafael Pfeiffer, neste momento compartilha, né? Ou retuita com um comentário. O Twitter do Grêmio agora tá na moda os emojis de... Eu acho legal isso, sério, eu acho legal. Eu tô aprendendo essas coisas, viu, Ana? Segura. Esse lance de meme, eu tô aprendendo. Que você assinando o contrato, né? Que eles colocam eu tô aprendendo, a canetinha lá. Isso, a gente muda. É uma assinatura, uma ave, o número 7 e a bandeira da Estônia, que são as cores do Grêmio. E aí tem um gif de uma ave que é um falcão. Né? Eu não saberia reconhecer se é o falcão, mas né? A ave olhando assim do tipo... É um falcão pro futebol 7. O Grêmio tá... Aí o Pfeiffer coloca: Grêmio preparando o anúncio de Falcão para o time de futebol 7. O craque das quadras, o Falcão, vai jogar no futebol 7 do Grêmio. Ele é bom. Saiu a tabela e os grupos. O Grêmio tá jogando um campeonato... Eu achei que era sul brasileiro, mas tem a Ponte Preta ali, então não é só sul brasileiro, mas em geral são times daqui de Santa Catarina que se intitula como o campeonato mais importante do futebol 7 brasileiro. E o Grêmio está com investimento milionário para a Copa Libertadores de Futebol 7. O Grêmio está com um investimento muito grande, que na verdade não é do Grêmio. É um empresário, ele quis montar um time e acreditou que para conseguir patrocínio seria muito mais fácil conseguir usando o nome do Grêmio, o símbolo do Grêmio. E aí fez a parceria com o Grêmio libera o uso do nome, do seu símbolo, empresário do seu escudo, e os empresários desses vendem os patrocínios, e há um projeto com um grande investimento que o objetivo é ser campeão mundial de futebol 7. O programa está chegando ao final, nós temos agora meio-dia, 56 minutos e meio. Magno? Eu só não quero terminar a edição de hoje sem fazer uma referência a Bernie Ecclestone, que hoje completa 90 anos. O cara que revolucionou a Fórmula 1, tá firme, morando aqui no Brasil, inclusive. O Bernie Ecclestone, mora no interior de São Paulo. E ele revolucionou a Fórmula 1 a partir do momento ali que comprou a equipe Brabham, de Jack Brabham,
ali em 75, 76 mais ou menos, foi dirigente dessa equipe, foi o patrão de Nelson Piquet e depois patrão de todo mundo, que ele acabou se tornando o dono da Fórmula 1 nos anos 80 até questão de 4, 5 anos atrás. Então, eu abraço a esta figura chamada Bernie Eccleston. O que o Piquet disse do Bernie Eccleston? Sinceramente, eu não sei lhe dizer da mesma forma que ele se referiu ao Briatore e ao Nigel Mansell. Mas o que ele falou do Briatore? O que ele diria? Não, o Briatore é mafioso. E o Mansell? Mansell é um imbecil. Então, e ele pediu para dar uma entrevista ao vivo na BBC, e aí quando tava ao vivo ele começou a detonar o Mansell, e os caras não sabiam o que fazer para tirar do ar. O Piquet odiava o Mansell. O Piquet era terrível. Era bravo, e era estrategista. Mas quando gravaram, era anos atrás... Claro, quando gravaram anos atrás um comercial da Ford, estavam abraçados, inclusive. O maior piloto tático de todos os tempos. O maior piloto tático. Tu coloca que jogador tático é pejorativo. Quero ver tu falar de Nelson Piquet. Não, Rubinho era piloto tático. Também. Segurava todo mundo pro Schumacher ganhar. Mas é verdade. Mas o Piquet foi um grande piloto tático também. Bueno. O Piquet é um tático galhardo, é o que serve. Temos que encerrar. E Roberto Pupo Moreno. Para aqueles que trabalharão à noite, boa transmissão. E voltaremos amanhã às 11 da manhã com o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vem aí o correspondente Guaíba Badesul com a Fernanda Bagatini. E depois tem o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro. Tchau. Ganhando o Jogo.